Boa noite, irmãos. Estamos aqui mais um dia onde nos reunimos para adorar ao Senhor e para meditarmos um pouco na Tua Palavra. Como sempre digo, é um privilégio para mim estar aqui, poder trabalhar com os irmãos a riqueza da Palavra do Senhor. Amém? Eu gostaria de convidar você, já que se coloca em pé, e abra comigo lá em Judas. Nós estamos estudando a carta de Judas. Nós vamos ler hoje o verso 17, Judas 17, um pouquinho antes de Apocalipse. Nós vamos ler até o verso 18. Diz assim: Mas vós, amados, lembrai-vos do que foi predito pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo. Eles diziam a vocês: nos últimos tempos haverá zombadores que seguirão os seus próprios desejos ímpios. Estes são os que causam divisões entre vocês, os quais seguem a tendência da sua própria alma e não têm o Espírito. Santo Deus, esta é a Tua palavra, aberta diante de nós, a mesma palavra pela qual o Senhor criou todas as coisas, digna de ser compreendida, aplicada e reverenciada. Senhor, eu suplico ao Senhor, pela Tua graça, pela Tua misericórdia, pela Tua bondade. Não por mim, Senhor, mas pelo poder do Teu Espírito e para a Tua própria glória, é que eu te peço a sua capacitação, Deus. Que o Senhor me dê força nas minhas fraquezas, ilumine a minha escuridão e me ajude, Deus, na tarefa árdua de pregar a Tua palavra, a qual santifica e purifica a Tua igreja. Te peço isso para a glória de Ti mesmo, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós estamos na nossa série na carta de Judas, e creio que nós temos tirado muitas coisas proveitosas até aqui. É uma carta um pouco curta, porém de um conteúdo muito amplo e bastante relevante para os nossos dias. O título da nossa série é Batalhando pela Fé. E nós falamos que fé, no contexto da carta de Judas, não é aquela fé que nós temos, que nós precisamos ter para salvação. Ou seja, não é aquela fé que eu tenho em Jesus Cristo para que eu seja salvo. Mas fé, no contexto de Judas, é o conjunto das doutrinas cristãs. Ou, em outras palavras, nós podemos entender, quando Judas fala fé, ele está querendo dizer o seguinte: o conteúdo do ensino apostólico. Então, fé no livro de Judas é tudo aquilo que Jesus e os apóstolos ensinaram. Então, a nossa série se chama Batalhando pela Fé. É um chamado para que nós venhamos a defender, a batalhar pelo conjunto de ensinamentos que o nosso Senhor Jesus Cristo nos deixou e que os seus apóstolos, logo depois da sua ressurreição e ascensão aos céus, fizeram na igreja fundada ali depois da morte de Cristo. Então o título da nossa série é Batalhando pela Fé. O tema da nossa mensagem de hoje é Andando na contramão dos falsos mestres, construindo sobre o fundamento dos apóstolos. É um tema bastante longo, olha. Andando na contramão dos falsos mestres, construindo sobre o fundamento dos apóstolos. Basicamente o que Judas vai nos dizer nessa mensagem de hoje é que caminhar na contramão da apostasia e um retorno aos fundamentos lançados pelos apóstolos é a resposta da igreja diante da ameaça de falsos ensinos. Ou seja, Judas começa a sua epístola, lá no versículo 3, ele diz assim: Amados, embora estivesse muito ansioso por lhes escrever acerca da salvação que compartilhamos, senti que era necessário escrever-lhes insistindo que batalhassem pela fé de uma vez por todas confiada aos santos. Judas abre a sua carta dizendo o seguinte: irmãos,
eu quero convocar vocês, eu quero exortar vocês, eu quero alertar vocês para a importância de batalhar pela fé, ou seja, de batalhar pelo ensinamento apostólico. Logo depois que ele convida os irmãos a batalhar, ele nos dá a razão pela qual ele convida os irmãos a batalhar. O versículo 4 ele diz assim: pois certos homens, cuja condenação já estava sentenciada há muito tempo, infiltraram-se dissimuladamente no meio de vocês. Então Judas está dizendo assim: olha, sabe por que eu estou convidando vocês, chamando vocês para batalharem pela fé? Porque no meio de vocês entraram alguns homens que estão pervertendo a fé. E aí, no decorrer da sua carta, ele vai falar quem são esses homens, o que eles estavam fazendo, qual é o caráter desses homens, qual é a conduta. Ou seja, ele vai, em outras palavras, desmascarar os falsos mestres que estavam dentro da igreja. Observe que os falsos mestres não estavam fora da igreja, eles estavam dentro da igreja. Então, se no começo da carta ele convida os irmãos a batalhar pela fé e nos dá a razão pela qual nós devemos batalhar pela fé, e no decorrer da carta ele nos mostra como que esses falsos mestres estavam se comportando dentro da igreja, o que eles estavam fazendo, no nosso texto de hoje, ele vai caminhar para a conclusão da sua carta, dando algumas exortações, algumas ideias práticas de como a igreja deve se portar, qual é a atitude de uma igreja que enfrenta um período marcado pela presença de falsos mestres. Nós falamos ao longo das pregações que os falsos mestres já estavam infiltrados naquela igreja, estiveram infiltrados em várias igrejas ao longo da história do cristianismo e estão dentro das nossas igrejas ainda nos nossos dias. Ou seja, eles estão aqui, presentes em nosso meio. Nós falamos aqui muitas vezes, eu particularmente, não sei vocês, estou cansado de vê-los nos programas de televisões. Estou cansado de vê-los nos programas de rádio. Estou cansado de vê-los em vários outros canais de comunicação, falando e ensinando coisas que vão totalmente contrárias àquilo que foi ensinado pelo nosso Senhor Jesus Cristo e pelos seus apóstolos. Eu estou farto de vê-los. Estou farto de vê-los. Então Judas vai nos dar atitudes, ideias práticas, para dizer, olha, como que uma igreja deve enfrentar a presença de falsos mestres. E aí ele propõe o seguinte caminho. Ele diz que a igreja precisa caminhar na contramão da apostasia. O que é apostasia? Apostasia é quando as pessoas se afastam da verdade bíblica. Isso é apostasia. Então, basicamente, Judas vai dizer caminhar na contramão da apostasia, e um retorno aos fundamentos lançados pelos apóstolos é a resposta da igreja diante a ameaça de falsos ensinos. Basicamente, Judas começa então estabelecendo um contraste, demonstrando a necessidade da igreja viver de forma contrária ao modo de vida dos falsos mestres. Então Judas, nesse texto que nós vemos, ele vai começar nos chamando para viver de uma forma oposta. A primeira coisa que uma igreja precisa fazer, quando ela está enfrentando momentos, ou está enfrentando ensinamentos que vão totalmente contrário à Escritura, ela precisa andar na contramão. É o que ele diz, por exemplo, no começo do verso 17 que nós lemos. Olha só o comecinho do verso 17 aí na sua Bíblia. Mantenha a sua Bíblia aberta para você acompanhar comigo. No comecinho do versículo 17, ele diz uma frase muito pequena. Ele diz assim: mas vós, amados. Outras traduções vão dizer assim: todavia, amados. Eu quero parar aqui e dizer que por que ele estabelece um contraste? Quando nós vemos essa palavra mas, ele está dizendo assim, olha, de quanto a tudo que eu disse aqui, agora eu vou colocar um ponto contrário. Então ele chama assim, mas vós, amados. É como se ele dissesse assim, a igreja está caminhando para cá, cheia de falsos mestres, ela está vivendo desta maneira. Mas vós, amados. É como se nós disséssemos assim, pastor,
Mas a igreja tal faz isso. A resposta nossa para você seria: mas vós, amados? Pastor, por que a igreja tal tem campanha de prosperidade? Eles têm. Nossa resposta seria: mas nós, amados? Caminho oposto, tá vendo? Pastor, por que lá tem exorcismo de demônio todos os dias? Lá tem, por que aqui não tem? Mas vós, amados? Pastor, por que lá eles ungem carro? Mas vós, amados? Pastor, por que lá tem que dar o dízimo para a Trindade? O Pai, 10% para o Pai, 10% para o Filho, 10% para o Espírito Santo. Mas vós, amados? Por que lá pode fazer isso? Mas vós, amados? Se tem uma coisa que nós precisamos aprender, irmãos, e que Judas nos ensina com essa frase simples, mas vós, amados, é que se nós queremos ser uma igreja bíblica, uma igreja que priva pela verdade, pelo ensinamento apostólico, se nós queremos ser homens e mulheres de Deus, os outros podem, nós não podemos. Os outros podem, nós não podemos. Judas abre a sua carta nos ensinando que é necessário, quando a igreja enfrenta a presença de falsos mestres e falso ensino, a igreja precisa andar na contramão dessas pessoas. Imagine comigo um soldado que ele se alistou para combater no exército brasileiro. E ele passou vários anos sendo treinado ali, e um dia ele foi para o combate. Certo dia, ele depara com um soldado do exército inimigo, e os dois têm 5 minutos de conversa, e em 5 minutos de conversa, aquele soldado que passou anos sendo treinado pelo exército brasileiro, ele decidiu tomar a seguinte atitude: eu não acredito mais em tudo que eu aprendi até aqui, e ele passa para um lado do exército inimigo. Esse soldado é um desertor. Eu trago esse exemplo porque uma igreja que se deixa moldar pelo falso ensino é um soldado que se deixa convencer pelo exército inimigo e se torna um desertor. Por que Judas, irmãos, está nos dizendo, mas vós, amados? Está falando, porque se vocês passarem para o lado de lá e seguirem as mesmas práticas dos falsos mestres, vocês serão como soldados desertores. Vocês estão abandonando a verdade que vocês creem. Vocês estão abandonando a fé que vocês têm. Vocês estão abandonando um evangelho que vocês seguiram e indo para um outro evangelho. É isso que Judas está querendo dizer com essa simples frase, mas vós, amados. E é muito fácil, isso acontece sempre. Por exemplo, vai comigo lá em Gálatas, volta um pouquinho aí a sua Bíblia. Vai comigo em Gálatas, capítulo 1. Paulo escrevendo à igreja da Galácia, porque a igreja da Galácia estava tendo esse tipo de atitude. Eles estavam se tornando soldados desertores. Eles estavam abandonando a fé que tinham no Evangelho e aceitando coisas que não tinham nada a ver com o Evangelho que aprenderam. Gálatas capítulo 1, no verso 6, olha como que Paulo começa dizendo no verso 6. Ele diz assim, admiro-me, é uma palavra muito forte. Admiro-me de que vocês estejam abandonando tão rapidamente aquele que os chamou pela graça de Cristo para seguirem outro evangelho. Paulo escreve para a igreja da Galácia se mostrando surpreso. Eu estou surpreso, estou maravilhado com a atitude de vocês. E ele diz por quê? Porque tão depressa, ou seja, não está demorando. Vocês estão passando de um evangelho para outro evangelho. E ele continua no verso 7, ele diz assim, que na realidade não é outro evangelho. Essa palavra abandonar aqui nesse texto de Gálatas
ela é uma palavra de contexto militar. Ela literalmente significa isso que eu disse para vocês antes, um soldado que abandona o seu exército. Então Paulo está dizendo, eu estou admirado, porque vocês abandonaram o evangelho e estão passando para um outro evangelho, e segundo Paulo o quê? Que não é o evangelho, ou seja, não existe outro evangelho. Como eu já disse aqui em outras pregações, irmãos, não existe o evangelho do Edir Macedo e o evangelho do Valdomiro Santiago, o evangelho de outros falsos pseudo-apóstolos que estão cheios aí na televisão, nos rádios. Não existe um evangelho da Igreja Batista Boas Novas, não existe um evangelho da Igreja Universal do Reino de Deus, não existe o evangelho da Igreja Deus é Amor, não existe o evangelho da Igreja Internacional da Graça, não existe um evangelho para cada igreja. Segundo Paulo está nos dizendo, aqui quando ele escreve a Galácia, ele diz, vocês estão passando para outro evangelho que não é outro evangelho. Porque para Paulo não existe outro evangelho, existe um evangelho. É o evangelho da graça de Jesus Cristo. Não é o meu evangelho. É o evangelho da graça de Jesus Cristo. Então, Judas está começando a sua argumentação prática da carta, dizendo, mas vós, amados, é um contraste que ele está pintando. Judas chama a igreja para andar na contramão dos falsos mestres. Na contramão dos falsos mestres. Mas como que é andar na contramão dos falsos mestres? Tudo bem, Judas, entendi que você nos chama a andar na contramão, mas como? O que seria andar na contramão dos falsos mestres? Como que a igreja caminha num momento como esse que nós vivemos, e no momento como Judas estava vivendo, cheio de falsos mestres ensinando ideias das suas próprias cabeças? Como que a igreja pode se manter pura e como que ela deve caminhar diante disso? Como que nós, aqui, em 2017, uma igreja que quer viver nas bases bíblicas, o que deve ter em nós? Quais as atitudes que nós precisamos ter para combater os falsos ensinos? Nós vamos ir lá bater na porta das igrejas dos falsos mestres e apedrejá-los? Não. Judas não nos ensina esse caminho. Ele nos ensina basicamente 6 atitudes que nós precisamos ter diante de um momento como esse. Primeira atitude, ele diz assim, mantenham em mente o ensino apostólico. Primeira atitude que ele nos dá para mantermos firmes na batalha pela fé. Manter em mente o ensino apostólico. Segunda, buscar edificação por meio da sã doutrina e oração no Espírito. Terceira, ficar firmes no amor de Deus. Quarta, ter misericórdia dos que duvidam. Quinto, alertar os que se deixaram levar pela apostasia. 6, tomar cuidado para não serem convencidos e contaminados. 6 atitudes básicas que Judas vai ensinar à igreja no finalzinho da sua carta. Hoje nós vamos falar só da primeira, que é manter em mente o ensino apostólico. É a segunda parte do verso 17 até o verso 18. Volta lá comigo no verso 17. Judas diz assim, lembrem-se do que foi predito pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo. Eles diziam a vocês, nos últimos tempos haverá zombadores que seguirão os seus próprios desejos ímpios. A primeira coisa, nós precisamos nos manter firmes no ensino apostólico. Basicamente o que Judas está querendo dizer era, se a igreja quer permanecer fiel a Deus diante dos falsos mestres e dos falsos ensinos, é necessário que ela mantivesse em mente a palavra dos apóstolos. A igreja precisava manter na mente as palavras dos apóstolos. A base para a igreja avaliar os acontecimentos em seu meio deveria ser o ensino apostólico. Judas basicamente está nos dizendo assim, nessa palavrinha, lembrai-vos, mas vós, amados, lembrai-vos.
Tragam à mente de vocês, deixem a Bíblia lembrar vocês. Está dizendo, olha, uma igreja, no momento de apostasia, no momento de falso ensino, no momento de falsos mestres, de falsos apóstolos, de shows pirotécnicos da fé, aonde se vende Cristo por 10% do salário mínimo. Uma igreja que quer ser fiel precisa estar fundamentada naquilo que os apóstolos ensinaram. Precisa estar embasada naquilo que os apóstolos ensinaram. Judas então chama a igreja: irmãos, lembrem-se. Lembrem-se. Lembrem-se de quê? Ele continua dizendo: do que foi predito pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, Judas está chamando a igreja, irmãos, a falar assim: vocês precisam ter em mente. Quando vocês se depararem com falsos mestres, falsos ensinos, pessoas oferecendo um outro evangelho, vocês precisam ter conhecimento da Escritura, e a Escritura vai lembrar vocês de quê? Que a presença de falsos mestres, de falsos ensinos, e desse tanto de coisa que nós estamos vendo por aí, não está acontecendo por acaso. Pelo contrário, elas são a confirmação das palavras preditas pelos apóstolos. Elas simplesmente confirmam que os apóstolos do nosso Senhor Jesus Cristo estavam sim cientes do que estavam dizendo. E os apóstolos muitas vezes nos orientaram, dizendo: haverá no meio de vós falsos mestres. Então Judas está dizendo: lembrai-vos. Essa palavra lembrar, ela sugere uma ligação do passado ao presente. Esse lembrar que Judas está dizendo é o seguinte: é como se eu me colocasse aqui, olha, a pensar lá no passado, e entendendo o passado, eu entendesse agora o presente. Ah, agora eu sei por que está acontecendo isso. É porque lá no passado tinha acontecido aquilo. Então, basicamente, o que ele está nos ensinando é o seguinte: olha, quando nós pegamos a Escritura e nós lemos o ensinamento apostólico, nós vamos entender o seguinte: por que esse povo está pregando tanto de palhaçada dentro do púlpito? Por que eles estão usando o púlpito para fazer shows? Por que eles estão usando o púlpito, no lugar de pregar a verdade, para falar mentira, para enganar o povo? Se nós lembrássemos das palavras dos apóstolos, nós chegaríamos ao seguinte entendimento: ah, eles estão fazendo porque os apóstolos já haviam predito isso. Já havia uma predição que a igreja seria invadida por falsos mestres. A igreja seria invadida pelos falsos mestres. Um fato interessante, quando ele diz lembrai-vos, lembrar aqui é um mandamento, é uma súplica. Ou seja, Judas está nos ordenando a sempre ter em mente as palavras dos apóstolos. Judas está nos ordenando, nos suplicando, para que tenhamos em mente aquilo que os apóstolos nos ensinaram. E o que eles nos ensinaram? Basicamente, eles nos ensinaram muitas coisas, mas tem uma coisa que Judas nos chama aqui a lembrar. E ele diz assim: eles diziam a vocês que nos últimos tempos haverá zombadores que seguirão os seus próprios desejos ímpios. A igreja primitiva já entendia os últimos tempos desde a primeira vinda de Cristo. Então, toda vez que você lê no Novo Testamento os últimos dias, ou você lê até no Antigo Testamento, porque tem algumas referências também aos últimos dias, por exemplo, em Joel, no livro de Joel, tem uma referência: o Senhor derramará do seu Espírito sobre toda a carne nos últimos dias. Os últimos dias é o momento da primeira vinda de Cristo até a sua segunda vinda. Então, começou-se os últimos dias desde a primeira vinda de Cristo. E aí nós ainda estamos nos últimos dias, até a segunda vinda de Cristo. Então os apóstolos disseram assim: olha, nos últimos dias, haverá zombadores que seguirão seus próprios desejos ímpios. Será que os apóstolos falaram isso mesmo? Vai comigo, por exemplo, volta um pouquinho em 2 de Pedro. Um pouquinho aí, se você voltar a sua Bíblia, em 2 de Pedro, no capítulo 2, no verso 1. Olha o que o apóstolo Pedro disse ali para aquela igreja. 2 de Pedro, capítulo 2, no verso 1. No passado,
surgiram falsos profetas no meio do povo, como também surgirão entre vocês falsos mestres. Eles introduzirão secretamente heresias destruidoras, chegando a negar o soberano que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. O apóstolo Pedro está dizendo para a igreja assim, olha, assim como no passado houve falsos profetas, também haverá no meio de vós falsos profetas. O apóstolo Pedro está alertando a igreja quanto à presença de falsos mestres dentro da igreja. Um pouquinho adiante, no capítulo 3, ainda de 2 Pedro, no verso 3, Pedro dá um outro alerta para a igreja. Ele diz assim, antes de tudo, saibam que nos últimos dias surgirão escarnecedores, zombando e seguindo suas próprias paixões. Nós já falamos aqui, irmãos, várias vezes, os falsos mestres, esses pseudo-apóstolos que estão por aí, eles ensinam ideias do seu próprio coração. Ensinam ideias que tiraram da sua própria imaginação. Eles usam a Escritura como base para os seus ensinos totalmente errados. O apóstolo Pedro, ele diz que nos últimos tempos as pessoas torceriam a verdade, eles zombariam da verdade, eles seriam escarnecedores da verdade. Então, olha, o apóstolo Pedro alertando a igreja quanto à real presença de falsos mestres. Quando nós vamos em Atos, vai comigo lá em Atos, volta um pouquinho, Atos dos Apóstolos, capítulo 20. Nós vamos ler o verso 29 e 30. Paulo está deixando a igreja, partindo dali para uma outra região, e ele dá o seguinte alerta para a igreja. Olha o que ele diz. Eu sei que depois da minha partida, lobos ferozes penetrarão no meio de vocês e não pouparão o rebanho. E dentre vocês mesmos se levantarão homens que torcerão a verdade a fim de atrair os discípulos. E ele diz o 31, por isso vigiem, lembrem-se de que durante 3 anos jamais cessei de advertir cada um de vocês disso, noite e dia, e Paulo termina dizendo, com lágrimas. Consegue imaginar Paulo dizendo assim, eu sei que depois da minha partida, lobos devoradores vão entrar dentro da igreja. Eles vão estar disfarçados de pele de cordeiro, mas são lobos devoradores, que farão de tudo para atrair os discípulos. E Paulo termina dizendo no 31, por isso vigiem, estejam atentos. E ele usa a mesma palavra que Judas usou lá no versículo 17. Lembrem-se de quê? Daquilo que eu vos ensinei. E não foi poucas vezes que ele ensinou, não. Paulo diz que, lembrem-se de que durante 3 anos, jamais cessei de advertir cada um de vocês disso, dia e noite com lágrimas. Paulo, enquanto estava falando para a igreja, quanto ao perigo dos falsos mestres, ele fazia isso com lágrimas. É a mesma sensação que eu tenho, irmãos, quando vejo alguém pervertendo a verdade da Escritura e arrebatando para consigo milhões e milhões. Eles me enojam, porque roubam a glória do Cristo crucificado. Não é porque tem carros e mansões, não. É porque roubam a glória do Cristo crucificado. Roubam a glória do Verbo vivo que se fez carne e habitou entre nós. Esvaziam o Evangelho, transformam a graça em libertinagem. Eles me enojam. E às vezes me tenho a vontade de fazer, sabe o quê? Quem sou eu para fazer como Jesus? Mas talvez a mesma atitude de pegar o azorrague na mão, entrar no templo e gritar para todos que estão ali, a casa de meu pai será chamada casa de oração. Mas transformaram ela em comércio. Comércio. Se isso não entristece você, desconfie se você tem o Espírito Santo.
Desconfie. Então, os apóstolos nos alertaram, nós vimos aqui o apóstolo Pedro nos alertou contra a presença de falsos mestres. O apóstolo Paulo alertou a igreja. E Judas também está nos dizendo, lembre-se então das palavras dos apóstolos, que eles alertaram vocês contra a presença desses falsos mestres. É extremamente, ou melhor dizendo, é exatamente porque os apóstolos já haviam predito os falsos mestres que a igreja deveria estar preparada para enfrentá-los. Aí eu faço a pergunta, se nós não lemos Bíblia, nós estaremos preparados para enfrentar os falsos mestres? Não, porque Judas está nos ensinando, olha, vocês precisam lembrar as Escrituras, vocês precisam lembrar o ensinamento apostólico, vocês precisam ter isso em mente, porque é somente assim que vocês estarão capacitados para batalhar a batalha da fé. Somente assim vocês estarão prontos a batalhar pela fé, pelo conjunto de ensinamentos. Somente assim vocês vão saber discernir quando um falar uma coisa no púlpito e você falar assim, isso não está em conformidade com o ensino apostólico. E seja qualquer um. Quando eu falar, vocês precisam, irmãos, ter a capacidade de olhar lá na Escritura e falar, deixa eu ver se o Rony está falando certo. Se está em conformidade com o ensino apostólico. Quando o pastor Marco falar, vocês precisam ter essa capacidade. Qualquer um. Volta comigo lá em Gálatas, capítulo 1, versículo 8. Olha Gálatas, capítulo 1, verso 8. Por que eu estou dizendo que a igreja precisa ter em mente o ensino apostólico? Para ela saber julgar as coisas, aquilo que ela ouve. Olha o verso 8, Paulo diz assim, mas ainda que nós quem? Os apóstolos, ou um anjo dos céus, então Paulo está dizendo, ainda que os apóstolos, ou desça um anjo do céu, e vos pregue um evangelho diferente daquele que lhes pregamos, que seja amaldiçoado. E aí Paulo repete para ser mais enfático, como já dissemos, agora repito, se alguém lhes anuncia um evangelho diferente daquele que já receberam, que seja maldito. Paulo está dizendo, olha, a igreja precisa estar preparada para avaliar aquilo que está no ensinamento apostólico e aquilo que escuta nos púlpitos. Seja nessa igreja ou em qualquer outra igreja. Então, ou seja, é exatamente porque os apóstolos já haviam predito os falsos mestres que a igreja deveria estar preparada para enfrentá-los. Judas está nos dizendo, olha, a presença dos falsos mestres já foi predita pelos apóstolos. Então, se já foi predita, nós então já temos que estar preparados. Imagine, por exemplo, que você está lá na sua casa, e aí você liga a televisão no jornal, e aí vem aquele plantão, né? Uma notícia extraordinária. E aí, o repórter traz a seguinte informação. Uma forte chuva de granizo, assim como houve aí numa cidade da região metropolitana esses dias, vocês viram? Uma forte chuva de granizo está para chegar em sua região. E aí ele fala a região que você mora. Ou seja, ele fez uma previsão, não é isso? Do que está para acontecer naquela região ali. Diante da previsão, qual que é a atitude que você tem que ter? Você precisa estar preparado. Porque já houve aquela previsão. Se você escuta a previsão e não se preocupa, você é um tolo. A igreja precisa estar preparada para enfrentar os falsos mestres diante do que foi predito pelos apóstolos. Uma igreja que não está preparada, que não se preocupa em estar preparada para enfrentar os falsos ensinos, ela é semelhante à pessoa que escuta uma previsão de tempestade no programa de televisão e não se prepara para enfrentar a tempestade. Quando vier a tempestade, ela será levada. Por quê? Porque ela não está preparada. Então Judas está nos chamando, olha, irmãos, lembrai-vos. Lembrai-vos, irmãos, daquilo que os apóstolos já disseram. Nos últimos dias haveriam homens escarnecedores. Lembrem-se, lembrem-se.
Então Judas está nos ensinando, olha, uma igreja diante da presença de falsos mestres precisa manter em mente o ensino apostólico. Uma igreja, presta atenção nisso, uma igreja ou os membros não fundamentados no ensino apostólico tendem a ceder ao falso ensino e adotar suas práticas. Deixa eu dar um exemplo para vocês entenderem o que eu estou dizendo. Que uma igreja e os membros dela que não estão fundamentados nas Escrituras, eles tendem a ceder ao falso ensino e a abraçar as práticas que não estão em conformidade com a Escritura. Deixa eu ser um pouco prático aqui para vocês entenderem. Por exemplo, é cada vez maior o número de igrejas históricas sérias que adotaram posições teológicas sem amparo bíblico, além de práticas que ferem diretamente o senhorio de Cristo. É cada vez maior o número de igrejas que no passado eram igrejas sérias, que temiam pelo ensino da Escritura, que os pastores pregavam seriamente nos púlpitos, respeitavam o ensino de Jesus e dos apóstolos, respeitavam a palavra de Deus. É cada vez maior o número de igrejas como essas que aderiram a movimentos, igrejas que aceitaram a consagração de pastores homossexuais, igrejas que aceitam o relacionamento homossexual dentro deles, quando a Escritura proíbe claramente, igrejas que sobem com arca para dentro para cima do altar, dizendo que aquilo vai santificar alguém, vai santificar a igreja, o templo. Cada vez maior o número de igrejas históricas sérias que aderiram a esses movimentos. Deixa eu ser prático aqui, olha. Cada vez mais é igreja falando de água abençoada, de vassoura ungida, pessoas ungindo carteira de habilitação. Irmãos, pelo amor de Deus, me mostra o versículo. Unção com óleo, irmãos. A Escritura é clara. Enfermo, sacerdote. Acabou. Me mostra aqui, ó. Eu peço aqui, ó. Qualquer desse pseudo-apóstolo me mostrar aqui na Escritura e me convencer pela Escritura de que ungir carro, casa, vassoura, lenço, o que for, exceto enfermo e sacerdote. E eu me admito e me retrato aqui dessa pregação de hoje. Me provem pela Escritura. Pela Escritura. Água de Israel, terra de Israel, símbolos judaicos, estrela de Davi, arca da aliança, mini tabernáculo, tijolos para a campanha da casa própria. Vós sois o templo do Espírito. Não sabeis que o Espírito de Deus habita em vós? Pois essa é a vontade do Senhor, a vossa santificação, que abstenhais da imoralidade sexual. Me mostra um versículo dizendo, pois esta é a vontade do Senhor, que tenhais a sua melhor vida agora. E eu me retrato na minha pregação. Novas profecias, revelações que contradizem a Escritura, falsos apóstolos, sonhos, visões supostamente da parte de Deus. Irmãos, as igrejas históricas sérias estão aderindo a esses movimentos. Por quê? Porque uma igreja que abandona o ensino apostólico cede ao falso ensino e adere às suas práticas. A falta do fundamento apostólico leva a igreja ou os membros a abraçar a cultura para ter sucesso evangelístico. Abandone o ensinamento bíblico coerente e você abraça a cultura e faz da cultura a autoridade e a força para encher a igreja de pessoas carnais que não querem compromisso com Cristo. Deixa eu te dar um exemplo. Como que a igreja, quando ela abandona o ensinamento bíblico, ela abraça a cultura. Olha um exemplo. A igreja transforma-se em boate para atrair jovens. Esqueceu o ensinamento apostólico? Não, vamos colocar jogo de luz aqui, porque a gente precisa que as pessoas, os jovens, sejam atraídos.
Vamos fazer uma mix cristã, uma mix gospel. A gente precisa atrair os jovens para a igreja. Irmãos, jovens precisam de Bíblia. Crianças precisam de Bíblia. Homens precisam de Bíblia. Mulheres precisam de Bíblia. Nós todos, independente da idade, independente da cultura, estamos caídos em nossos pecados e carecemos da glória de Deus. Nós não carecemos de jogos de luzes. Nós precisamos do ensino apostólico. Outro exemplo, o louvor se converte em ritmos e letras com conteúdo secular para atrair o mundo. Quando o pastor não tem ensino, não tem conteúdo bíblico, ao invés de ele gastar horas e horas estudando o texto bíblico para alimentar a sua igreja, ele fica viajando em ideias, pensando do que ele pode fazer para que a igreja se sinta bem. Abandonou o ensino apostólico. Abandonou o ensino apostólico. Os apóstolos disseram assim, lá na igreja primitiva, no livro de Atos, a igreja teve um problema que as viúvas gregas não estavam recebendo o sustento que era devido a elas. E elas chegaram para os apóstolos e disseram assim, olha, nós não estamos recebendo a cesta básica, que nos é de direito. Os apóstolos entenderam e disseram assim, olha, nós não podemos abraçar todas as coisas. O nosso chamado é para pregação da palavra. Então eles dizem assim, vamos chamar homens fiéis e vamos instituir os diáconos. Aí surge o ministério da diaconia. O que é o ministério da diaconia? O ministério da diaconia é aquele ministério que cuida das outras coisas, que servem. Eu não estou dizendo que é um ministério inferior não, tá? Entendem aqui. É um ministério que vai auxiliar o líder, o pastor, porque o pastor não pode dar conta de tudo. O pastor tem que dar conta de duas coisas básicas. Se ele abrir mão disso, vocês podem colocar ele para fora da igreja, que ele já perdeu o ministério há muito tempo. Os apóstolos disseram assim, nós, porém, eles dizem assim, ó, não nos é lícito cuidar das mesas, nós, porém, nos dedicaremos à oração e à palavra. Oração e palavra, oração e palavra. É isso que o líder tem que ter, é isso que a igreja tem que ter, porque senão ela abraça a cultura. A falta do fundamento apostólico leva à rejeição da autoridade das Escrituras na vida da igreja e de seus membros, fazendo com que ideias pessoais sejam aceitas como verdades divinas. Exemplo, novas revelações ou profecias por parte de supostos apóstolos são aceitas sem nenhum critério de avaliação e inseridas na igreja como se fosse igual à pura verdade contida nas Escrituras. Ou seja, o cidadão acorda hoje, fala assim, eu tive um sonho. A direção, irmãos, que Deus me deu para a igreja é essa. A igreja não sabe nada de Bíblia. Fala assim, pastor, nós estamos contigo. E quando vai ver, a ideia que ele teve está totalmente contrária ao ensinamento dos apóstolos. Mas a igreja não teve o cuidado de falar assim, peraí, vamos ver se essas coisas são assim mesmo, pastor, peraí. Você falou que teve uma nova visão, uma nova direção do Senhor. E aí a igreja, não pastor, nós estamos contigo, aí vai, o grupo inteiro. Aí depois de 2, 3 anos, eles descobrem que estavam totalmente errados. Não tem nada a ver com o ensino da Escritura. E agora eles tentam voltar. Mas aí como ele já está totalmente perdido mesmo, aí o pastor fala, não irmãos, a visão não era essa. Quantos irmãos, líderes de igreja já falaram assim, ó, descobri a segunda vinda de Cristo. Inclusive marcaram ela. A segunda vinda de Cristo será no ano tal, no dia tal. E não aconteceu. A igreja chegou e falou assim, pastor, mas não aconteceu. Sabe qual é a cara de pau que a maioria deles tiveram? Errei a data. Não, irmãos, ainda que um anjo de luz desça aqui nessa igreja e ensine outro evangelho que não está aqui, amaldiçoem ele. Amaldiçoem ele. Não está aqui. Não deem ouvidos. Não deem ouvidos. A base de uma igreja cristã saudável, bem como a de seus membros, foi, continua
e deve continuar sendo o ensino dos apóstolos contidos nas Escrituras. A saúde dessa igreja, de qualquer igreja que queira ser cristã, sempre foi e sempre será fundamentada no ensino das Escrituras. Por exemplo, quando você lê Atos capítulo 2, verso 42, não precisa abrir, diz assim, olha como que os primeiros cristãos viviam. A primeira igreja que foi aberta lá em Atos, depois de Pentecostes, olha como que eles viviam. E perseveravam na doutrina dos apóstolos. E perseveravam na doutrina dos apóstolos. Os apóstolos ensinavam, era aquilo que eles ensinavam, nós viveremos assim. Nós faremos assim. Nós nos portaremos assim. Quando você vai em Efésios capítulo 2, verso 20, até o 22, Paulo nos diz também, não precisa abrir, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina, no qual todo o edifício bem ajustado cresce para templo santo no Senhor, no qual também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus em Espírito. Ou seja, a igreja é edificada mediante o ensino dos apóstolos. E ela é edificada para que ela seja templo de Deus. Uma igreja só é templo de Deus quando ela está edificada sobre o ensinamento dos apóstolos. Uma igreja, bem como seus membros, presta atenção nessa aqui. Uma igreja, bem como seus membros, que abandona o fundamento apostólico e adere aos ensinos dos falsos mestres, estão debaixo da ira de Deus e guardados para as mais densas trevas. Judas nos alertou isso, durante toda a sua carta. Releiam a carta depois. Ele fala, a conduta dos falsos mestres é essa. O castigo será esse. Eles transformaram a graça em libertinagem. Perecerão assim como Sodoma e Gomorra. Eles serão condenados assim como os anjos caídos. Eles perverteram o ensino. Está reservado para eles as mais densas trevas. Uma igreja ou um membro dela que se desvia do fundamento apostólico está debaixo da ira de Deus e está reservada para as densas trevas. Está reservada para as densas trevas. Irmãos, a batalha pela fé é uma batalha pela verdade. Esta verdade é a verdade contida nas Escrituras e não a verdade dos homens. Por que eu digo isso? Nós, irmãos, não estamos discutindo aqui dizendo que o apóstolo X, ou melhor dizendo, o falso apóstolo, porque não existe apóstolos hoje, nós não estamos combatendo as pessoas. Nós estamos combatendo o ensinamento delas. A batalha pela fé é uma batalha pela verdade. E é a verdade contida nas Escrituras. E não é a verdade de homens que nós estamos discutindo aqui. É a verdade de Deus. É aquela verdade que Deus usa para santificar a tua igreja. Porque Jesus disse, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. A batalha pela fé é uma batalha pela verdade. A verdade bíblica e não a verdade dos homens. E aí nós chegamos aqui, depois que Judas falou, irmãos, lembrai-vos. Vocês precisam ter em mente o ensino apostólico. Diante da presença de falsos mestres, é necessário que a igreja tenha em mente sempre o ensinamento apostólico. Eu pergunto, será que você iria embora daqui e, examinando o fundamento da sua fé, você chegaria à conclusão que o fundamento dela é o ensino apostólico que Deus revelou na Escritura? Eu gostaria que nós saíssemos daqui hoje pensando, qual é o fundamento da minha fé? A minha fé está no ensino das Escrituras ou estou embasado num homem que eu estou assistindo na televisão ou no pastor dessa igreja que me inspira? A sua fé está embasada no ensino apostólico? Se você chegar à conclusão que sim, que Deus te abençoe. Mas se você chegar à conclusão que não,
eu te deixo um alerta. Eu digo, tome cuidado, pois todo fundamento mal feito coloca em risco toda a casa. Todo fundamento mal feito coloca em risco toda a casa. Muitos virão até mim no último dia e dirão, Senhor, Senhor, em teu nome fiz milagres, expulsei demônios, fiz muitas curas. Eu vos direi abertamente, Jesus disse, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais iniquidade. Todo fundamento mal feito coloca em risco toda casa. Vamos orar? Meu Deus, pela tua graça, pela tua misericórdia, essa é a tua palavra, Senhor. Judas tem nos ensinado tanto quanto à importância de estarmos firmes e batalharmos pela fé que nos foi dada de uma vez por todas. Pedimos a Deus que o Senhor alerte a tua igreja, desperte a tua igreja e que ela possa, Deus, lembrar daquilo que foi ensinado pelos teus apóstolos e que ela possa permanecer firme e fiel nesses ensinos. Limpa a tua igreja mediante a tua palavra. Santifica a tua igreja mediante a tua palavra. Edifica a tua igreja mediante a tua palavra. Salva a tua igreja mediante a tua palavra. E nos confirma na glória eterna contigo mediante a tua palavra. É isso que nós te pedimos para a tua glória, em nome de Jesus. Amém.